Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Janete, muito prazer. Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas estou retornando. Hoje com a pintura desse elefantinho aqui. Estou fazendo uma encomenda. A cliente escolheu esse risco e nós vamos pintar esse elefantinho juntos, certo? Já estou aqui preparando as tintas que eu vou estar utilizando. São tintas da Acrylex, tá bom? Vou estar utilizando um cinza claro. Esse aqui fui eu mesmo que fiz esse tom. Misturei o branco com o preto e obtive esse tomzinho de cinza claro. E essa cor aqui, cinza. E vou estar utilizando também a cor branco. Vou pegar aqui um pincel da Condor número 8. O meu já tá bem velhinho, gasto. Vou aproximar aqui um pouquinho a câmera. Opa, foi muito. E vamos estar aqui, ó, trabalhando, preenchendo aqui com o cinza claro primeiro. Vou preencher aqui a orelhinha. Vou tentar gravar o vídeo sem fazer cortes nele depois. Enfim, a gente preenche, né? Começa sempre preenchendo as áreas que ficam por baixo, para depois ir preenchendo as outras partes que ficam por cima. Aqui eu comecei pelo elefantinho, porque como vocês podem ver, com a mão, ele tá por baixo, a mãozinha do bebezinho, o bracinho está por cima. Aí eu comecei fazendo ele primeiro. Após preencher, eu vou pegar aqui, ó, no cantinho do pincel, o cinza, e vou fazer as sombras. Em volta aqui do rostinho. Aqui tem um risquinho, né? E nessa área aqui, tiro o excesso no pratinho. Tenha sempre um pratinho, tá? Do lado, pra você estar tirando o excesso da tinta do pincel. E venho aqui, ó, fazendo algumas sombras. É importante estar fazendo sombra, porque é isso que vai dar o efeito de volume no desenho, vai deixar ele um pouco mais realista, certo? Vou trabalhando aqui com o cantinho de pincel. Agora, eu vou pegar aqui o branco também, no cantinho do pincel. Como vocês observam, eu nem fico lavando o pincel toda hora, não. Só dou uma limpadinha e vou trabalhando as outras cores. Aí, vem aqui, ó, faço uma luz. Aqui também, nessa drobinha da orelhinha, pra dar volume. Aqui também, vou fazer um movimento circular. Colocar um pouco de luz. Lembrando que depois dessa sombra e luz, a gente reforça depois de seco, tá? Aí, aqui, ó, a patinha está por baixo, eu vou pintar a patinha primeiro. Esse elefantinho aqui, ele é grande, então, vou fazendo partes por partes dele pra tinta não secar, pra não atrapalhar na hora de estar pintando. Se a tinta secar por completo, aí fica ruim pra fazer a sombra, a luz. Essa primeira etapa é importante, que é trabalhar sempre com a área úmida, tá? Ainda úmida. Aí, preenchi, agora eu venho fazendo os detalhes aqui. É importante você passar um risco, riscar bem, para que você consiga ver as marcações. No vídeo não aparece muito, mas eu estou vendo aqui, dá de ver a marcação ainda do risco por baixo da tinta. Não deixa muito forte, mas também nem muito fraco na hora de passar com carbono, porque se ficar muito forte também o acabamento não fica bom. Aí, eu venho aqui fazendo os detalhes das dobrinhas, fazendo a sombra. E aqui próximo também. Vou tentar
tá postando com mais frequência aqui no canal, mas é muito corrido pra mim e eu quase não tô tendo tempo. Que gravar demanda tempo, né, gente? Mas vou tentar estar com mais frequência de agora em diante. Tentei um tempo atrás, mas não consegui. Mas vou tentar. Postar pelo menos uma vez na semana. Aí venho com o branco e faço também uns detalhezinhos aqui, colocando a luz. Vou seguindo essa mesma lógica por todo o elefantinho, tá? Eu vou adiantar aqui um pouco e volto com vocês, para não ficar muito longo esse vídeo. Aí eu vou já preencher também essa outra parte aqui. As patinhas todas que estiverem por baixo, eu vou preenchendo com cinza claro, até mesmo por cima da unhinha aqui, tá? Vou preencher e vou trabalhando, ó, as partes de sombra. As partes de sombra é sempre onde está por baixo da outra partinha do corpo, gente. Sempre tem que se atentar a isso. Porque se colocar uma sombra no lugar errado, o efeito fica outro, fica esquisito. Aí, então, eu vou sempre trabalhando aqui, ó. Eu borrei aqui um pouquinho, mas depois eu conserto. E colocando a sombra deixando mais sombreada as partes que tá mais escondidinha. Essa perninha aqui é uma parte da perninha que tá bem por baixo. Esse aqui vai ficar mais sombreado, mais escura mesmo, tá bom? Assim, ó. Próxima por baixo aqui também o rostinho tá por cima, aí eu vou sombreando. Tá? Eu vou adiantar aqui um pouco a minha pintura e depois volto com vocês, tá? Na hora que for pintar o rostinho, eu volto com vocês. Vou finalizar aqui as patinhas e já eu volto, tá bom? Bom, gente, preenchi aqui o corpinho, né, do elefantinho. Agora, vamos preencher aqui o rostinho. Vamos seguir o mesmo padrão de preenchimento. Primeiro, venho aqui com o cinza claro, nessa parte superior, próximo à mãozinha. Eu vou deixar esse meio aqui da testinha livre de tinta cinza por enquanto. Eu vou preencher aqui primeiro. Agora, eu vou pegar aqui o branco e vou depositar diretamente nessa área sem tinta e vou trabalhando aqui o movimento circular e esfumando para o cinza, que vai ser o ponto de luz. Eu quero que ele fique mais aparente, que esse ponto de luz não fica muito escuro. Agora, eu venho aqui preenchendo com o cinza, trabalhando com cinza claro, quer dizer. Cinza claro, tá, gente? O cinza é o que nós estamos fazendo a sombra, né? Não vou passar por cima do olhinho, igual a gente faz quando vai pintar os bebezinhos, né? A gente geralmente, pelo menos eu faço assim, né? A tinta da pele eu passo por cima do olhinho. Porém, aqui nesse elefantinho nós não vamos trabalhar assim. A gente vai deixar sem tinta a área do olhinho. E venho preenchendo. Lembra sempre de trabalhar movimentos circulares. Vou reforçar aqui o branco, novamente, que já absorveu, né, a tinta, o tecido. Porque o movimento circular é importante para tinta adentrar bem na trama da fralda, tá bom? Aí venho aqui e preencho por baixo do olhinho. Na área da boca eu vou pintar, passar o cinza claro por cima, tá bom? Isso não vai influenciar depois, na hora que a gente vir com a cor vermelha em cima, não. Certo, feito isso, preenche aqui. Agora eu pego a cor cinza, de cantinho de pincel, e venho fazendo a sombra
aqui onde está a mãozinha do bebezinho. Cabeça aqui, esse risco, gente, é da Márcia Sueli, tá? Não é meu, não. Eu venho aqui fazendo a sombra, onde tá as mãozinhas. Aqui, ó, na bochechinha, eu vou fazer um sombreado, mas sem pegar na linha de cima aqui. Tipo, quando a gente faz com o bebezinho, porém, a bochechinha do bebezinho, porém, não vou fazer em cima da linha, não. Pra deixar, aqui vai ser o ponto de luz, pra dar um pouquinho mais de volume. Aqui, ó, no cantinho aqui da boca, na curvinha. Aqui também vamos fazer uma sombrinha. Cantinho de pincel, pego, vou fazer aqui, ó, pincel em pé. E vou fazer a sombra em volta do olho. Desculpa se a mão ficar na frente, mas é meio complicado gravar aqui sem a mão ficar na frente às vezes. Aí deposito do outro lado e vou fazer aqui também a sombra. E repito a mesma coisa no outro olhinho. Eu espero que esteja dando de vocês entenderem. Eu sou meio nova gravando vídeos, então me desculpem é qualquer coisa, tá? Se ficarem com alguma dúvida, é só me perguntar aí nos comentários que eu respondo vocês, as dúvidas de vocês. Aí vem aqui nesse cantinho, que é só uma partezinha do rostinho que tá aparecendo, faço a sombra também. E faço aqui, ó, já pra não perder um risco, na marcação da tromba aqui nessa parte. Já vou pegar aqui e marcar a sobrancelha. Aí faço aqui a marcação. Vou pegar aqui um pouquinho do branco e vou também fazer a luz aqui nessa parte da bochechinha do elefante. Aí já passando assim em cima da linha, tá? Da marcação do risco, tá bom? Aqui também essa orelhinha eu esqueci de fazer. Lembrando que depois a gente vai vir reforçando toda essa sombra e essa luz. Essa é só a primeira etapa. Feito isso, a gente agora vai preencher aqui a trombinha. Deixa eu pegar um pouco mais de tinta aqui. Vamos preencher a tromba. Se vocês se perderem um pouco no risco na fralda, pega o desenho. Esteja sempre com o desenho impresso do seu lado, daí você confere se está certo as marcações, o risco, na hora que você estiver pintando, tá? Procure sempre respeitar a marcação dos riscos, tá bom? Pra não ficar torto o desenho, tá? Aqui. Deixa eu arrumar aqui, que a voltinha aqui é melhor. Agora eu vou pegar os cinza e venho também trabalhando aqui, ó, a sombra nessas dobrinhas aqui que tem na trombinha dele. Sempre de cantinho de pincel. Vai seguir no risco, vai dar tudo certo. E aqui na parte
interior aqui da ponta da tromba. Só dou uma sujadinha assim, que é pequenininho. E aqui eu também vou trabalhar com uma sombra aqui nessa curva da trombinha. Reforço os lugares que eu achar necessário, vou arrumando. E agora venho aqui com o branco, pegando de pouquinho, e vou depositando a tinta no desenho. E assim vai dando volume. Gente, essa é a primeira etapa do elefantinho. Enquanto vai secando aqui, vamos preencher o olhinho desse elefante. Eu vou estar utilizando o branco. Vou usar aqui o azul Caltrim, pode ser o azul Caribe. Você pode fazer da cor que vocês acharem melhor. Vou pegar aqui um pincel pequenininho. O meu já tá bem velhinho, salvo engano, esse aqui é o 0 da Condor, ele tá bem velho. Preciso com 0 não, o número 1, desculpa. Aí, vou preencher aqui. Peguem um pincel que você tenha pequenininho, serve também o pincel filete, tá? O número 0 também, dá pra fazer isso. Preencho primeiro com o branco. Esse formato mais amendoado. Eu passei um pouquinho do risco, mas vou arrumar aqui e tirar o excesso. Tenta deixar os dois o mais igual possível, tá? Como é um trabalho artesanal, fica meio difícil ficar 100% idêntico um lado e o outro. Mas a gente deixa o mais parecido possível, tá, gente? Deixa eu limpar aqui também, ficou o excesso dele. Você limpa o pincel e depois vem tirando o excesso, se ultrapassar a marcação do risco, tá? Você tenta deixar o mais parecido possível. Agora eu vou pegar aqui e fazer a bolinha aqui, com o azul Caltrim. Esse elefantinho, o olhar dele tá direcionado, tipo, ele olhando pra cima. Então, eu vou marcar aqui, fazer esse olhar dele assim, olhando, direcionado pra cima. Vou tentar acertar a bolinha aqui, ficar mais ou menos do mesmo tamanho do outro. Uma dica é vocês estarem olhando, pegar a câmera do celular, posicionar. Tirar uma foto, aí você consegue ver como que tá, se tá igual ou não, tá bom? Com calma, sem pressa, aí preenche. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu acho o meu azul petróleo. Não, vou usar o azul marinho mesmo, que tá mais fácil aqui, pra fazer a sombra. Mas se você não tiver o azul marinho, usa o azul petróleo também dá certo. Tem que comprar outro azul marinho, esse aqui meu tá bem aguadinho. Aí pego um pouquinho e venho colocando na parte superior para fazer a sombra.
O meu tá mais líquido. Só tem um restinho no fundinho, eu ponho um pouquinho d'água, mas ficou muito mole. Depois dele, agora eu vou dar uma esfumadinha. Esfumo. Após esfumado, vou deixar ele quietinho aqui. Põe um pouquinho aqui, que esse outro lado ficou mais claro. Prontinho. Agora é aguardar a secagem, gente. Vou estar aguardando a secagem. Enquanto isso, eu vou preencher agora o menininho. E vai secando essa parte aqui. Depois que tiver seco, aí eu volto pra gente finalizar esse elefantinho, tá? Que o objetivo aqui dessa aula é o elefantinho, tá bom? Então, eu vou dar pausa aqui e vou preencher o restante da minha pintura. E enquanto isso, vai secando aqui o elefantinho, tá? Bom, gente, aqui eu já adiantei minha pintura. Agora, vamos para a segunda etapa desse elefantinho. Aqui eu já estou fazendo a segunda sombra. Eu peguei, fiz uma misturinha do cinza claro com um pouquinho de preto. Ficou parecido com o tom de cinza chumbo, tá, gente? Aí eu vou pegar e vou reforçar a sombra. Pego um pouquinho de tinta e vou esfumando, reforçando aquela sombra que eu fiz na primeira etapa. Em algumas partes que tiverem mais escondidinha, aí a gente pega e vai reforçando essa sombra, tá bom? Deixando ela mais evidente. Vou fazer em todas as áreas assim que eu achar necessário, aqui próximo essa patinha mesmo, que tá mais escondidinho. Na orelhinha aqui, ó, sempre nas partes que estão mais escondidinhas assim, você vai reforçando essa sombra. A pintura, ela exige da gente uma análise, né? Ver certinho e vamos reforçando. Não é reforçando em qualquer lugar, de qualquer maneira. Se você quer um trabalho bem feito, bem bonito, você tem que analisar bem onde você vai colocar as sombras. Esse reforço dessa sombra é sempre nas áreas que você notar assim que está mais escondidinha mesmo, uma por baixo da outra, aí você vem reforçando, tá bom? Aqui eu vou reforçar aqui um pouquinho, não vou punhar muito. Próximo abracinho no topo da cabecinha desse elefante. Vai pegando de pouquinho, porque depois que você coloca a tinta aí pra arrumar é mais difícil. Então, é melhor pegando de pouco a pouco, pra evitar, né, transtornos depois. Aí eu venho aqui, ó, dentro das orelhinhas, eu sempre reforço. Aqui também, só com o sujinho do pincel. Na pontinha da orelha aqui. Olha, aqui tá mais escondidinho, eu vou reforçar aqui também, ó. Vou colocar um pouquinho dessa tinta aqui, fazendo a sombra da orelha aqui. Assim vai deixar mais evidente a patinha também. É como se projetasse a patinha pra frente, quando a gente faz isso. Vai dando o efeito de volume que a gente quer aqui. Gente, pra quem querer aprender a fazer a pelezinha igual a desse bebezinho aqui, já tem vídeo no canal, tá? Ensinando essa pele. Vou reforçar aqui. Dentro da tromba. Aqui a boca, eu vou já deixar sombreada aqui. Essa sombra mais marcada aqui por dentro
da boca, porque depois eu só venho e faço a linguinha, tá bom? Deixar mais marcadinho. Aí passo aqui por baixo. Aqui na mãozinha, ó. Um pincel bem suave, vou fazer aqui, reforçar a bochechinha um pouco, bem de leve. E agora aqui, ó, nos cantinhos dos olhinhos. Desse lado e desse lado. Agora, diferente da primeira etapa, eu faço só assim, mais nos cantinhos e vem dando uma esfumadinha. Mesma coisa eu repito também do outro lado, tá bom? Eu vou sombrear aqui também, ó, essa patinha aqui pra ela, que tá sobrepondo aqui nessa parte. Automaticamente ela vai projetando, sabe? Pra frente, dando esse efeito de volume. Aí a gente vai fazendo os detalhezinhos. Aqui é o joelhinho dele. Aqui é a unha, eu vou preencher aqui essa unha, eu vou pintar ali, eu acho que de preto, ainda tô decidindo se eu faço a unha branquinha ou preta. Olha, já é isso. Vamos sombreando aqui, vamos ver se falta essa patinha aqui ainda. Aqui tem a unha, né? E a sombra em volta. E a sombra em volta dessa outra unha aqui também. Aqui tem uma sombrinha do joelhinho, a marcação. Pronto. Vamos ver onde falta. Ah, falta aqui ainda as dobrinhas aqui. Vou reforçar um pouquinho. Bem pouquinho a marcação aqui. Tem um rostinho também, que tá mais escondidinho, né? Gente, esse tom de elefantinho, você pinta qualquer modelinho de elefantinho, seguindo esse mesmo passo a passo, tá? Pronto. Feito isso, vamos preencher já logo essas unhas. Vou pintar de preto mesmo. Vou pegar aqui. Faço as unhas. Esse pincel tá um pouco grande, eu vou pegar um pequenininho. As unhas eu faço bem simples mesmo, gente. Pretinho assim, aqui vou colocar uma unha nesse também. Essa patinha tá mais viradinha, né? Então, vai aparecer só uma só do ladinho aqui. Vamos fazer a unha desse. Eu vou fazer duas. E aqui são três nessa patinha. Desculpa os barulhos aí, tá? São meus filhos. Pronto, gente, ó, com o sujinho do pincel com a tinta preta,
Eu já vou fazer uma sombrinha aqui no olho também. Prontinho. Feito isso, agora a gente vai contornar esse elefantinho. Agora, eu vou pegar aqui a cor rústico. Se você quiser, você pode contornar com preto mesmo. O rústico para fazer contorno, mas antes disso eu já havia esquecido. Vamos usar aqui a cor rosé. Se você não tiver o rosé, pode ser o rosa chá. E vamos dar uma cor, colocar uma corzinha aqui dentro da orelhinha e nas bochechinhas desse elefante antes de fazer o contorno. Tira o excesso, pega o pincel aqui, aí vem dando umas pinceladas dentro da orelhinha. Só o sujinho mesmo do pincel. Tira o excesso do pratinho e vem colocando uma corzinha aqui, né? Dentro dessa orelha. Aí na bochecha a mesma coisa. Vamos dar uma corzinha aqui também. Bem sutil, nada muito marcado não. Nessa lateral também. Tá só um pedacinho aparecendo aqui da bochecha, mas tá certo. Pronto, agora vamos ao contorno. Depois, no final, a gente faz a linguinha, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Eu uso esse pincel aqui, 422.000 da Condor. Vamos ver, pegar a tinta aqui mais tá diluidinha nessa tinta, que na tampinha mesmo eu coloco uma gotinha d'água. Sempre tem um vidrinho assim de água perto de mim pra mim ir diluindo as tintas, né? E diluindo. Misturo. E agora vamos ao contorno. Se vocês não tiverem desse pincel aqui, o zero também, da Acrylex, também serve, tá? Dá certo. Por muito tempo eu usei esse pincel normal, que é o que você mais acha mesmo aí nas papelarias, pra estar fazendo fraldas. E vamos fazendo agora o contorno. Como eu disse, se vocês quiserem o preto, utilizar o preto no elefantinho, fiquem à vontade, mas eu gosto da cor rústico. Um acabamento mais suave. O preto eu acho assim que fica muito marcado. Vou tornar aqui a unha. Com a mão leve, tá, gente? Não aperta o pincel, acerta, senão vai ficar estranho. Não vai ficar bom o acabamento, se vocês ficarem apertando a cerda do pincel. Com a mão leve, tinta diluída, esse é o segredo do contorno. Eu faço também os cílios do elefante. E a sobrancelha é só um tracinho assim de leve. Fazer também aqui embaixo um detalhezinho. Gente, ficar fazendo contorno e falando ao mesmo tempo é meio complicado. Então, melhor ficar bem em silêncio e fazer, senão atrapalha. Vou fazer também com rústico mais uma sombra aqui dentro do olho, com um pincel zero mesmo. E vou fazer um traço abaixo aqui.
um leve contorno na bolinha do olho aqui, na íris. E assim eu vou fazendo, gente, por todo o meu elefantinho contorno agora. Essa é a parte final do elefantinho. Depois a gente vem reforçando também a luz, né? Aí eu vou fazer aqui o contorno do meu elefantinho. Já volto pra gente tá finalizando aqui a linguinha, tá? E dando os retoques da luz que ainda não demos, tá bom? Aí eu já volto com vocês. Gente, aqui já finalizei o contorno do elefantinho. Agora eu vou pegar aqui ó, o cabinho do pincel, pegar o preto. Vou fazer aqui a íris do olhinho do elefante. Posiciono no meio e faço essa bolinha aqui também. Pronto. Aí eu venho aqui, ó, com o pincel zero, e vou dando, acertando, aumentando se eu achar necessário. Eu vou sempre dar uns pontinhos assim com o sujinho do pincel, nessa parte azulzinha para dar o efeito bem realista. De olho mesmo. Certo? Agora vamos pegar o branco e vamos fazer um pontinho de luz nesse olhinho. Aqui tem uma sujeirinha, depois eu limpo. Aqui pego um pouquinho no pincel, aí eu venho aqui e faço, ó, uma bolinha aqui nessa parte. Dou umas leves batidinhas aqui também na parte inferior, fazendo assim o ponto de luz. Aqui eu faço, repito a mesma coisa. Só que nessa parte interna aqui e venho na parte inferior abaixo da íris pretinha e vou depositando aqui uns pontinhos de luz, tá? Aproveitar também que eu já tô aqui com esse branco, fazer o ponto de luz no olhinho do menininho. Bom, gente, agora vamos fazer a linguinha dele, do elefantinho. Vou pegar aqui o vermelho tomate. Pode ser também o vermelho vivo, o vermelho que você tiver. E vamos fazer aqui a língua agora. Do elefante. Com pincel zero também, gente. Fiz a linguinha. Vou pegar aqui o preto, a cor preta, e vou escurecer aqui a parte interna da boca. Pronto. Agora vou pegar um pincel número 4 da Condor, aqui ó, um pincel 4. Vou pegar o branco, pego um pouco, bem no pratinho aqui, ó. Sempre vou trabalhando aqui no meu pratinho, tirando todo o excesso de branco, de tinta, né, do pincel. Aí agora eu venho reforçando aqui que eu tirei demais. Reforçando os pontos de luz agora, tá? Aí eu pego lá o sujinho lá que tá lá no prato e venho reforçando agora a luz. Pego um pouco, tiro o excesso e venho aqui de leve e vou reforçando
alguns pontos aqui a luz, tá? Também, na patinha, alguns pontos, na orelha. Pego lá sujinho no pincel. Só em alguns lugares, gente, a gente vai reforçando essa luzinha. Também, aproveitar que eu tô com ele, vou fazer uns pontinhos de luz na unha. Só umas batidinhas assim com o cantinho do pincel. Eu vou só forçando aqui agora. Gente, eu vou pausar aqui, eu vou terminar de finalizar essa pintura para me mostrar ela totalmente pronta para vocês. O elefantinho já está pronto. Fica assim. Eu vou terminar os retoques aqui e já volto, tá? Bom, gente, assim fica a pintura finalizada. Eu agradeço a cada um de vocês que estão acompanhando, né? Que acompanharam esse passo a passo. Espero ter ajudado vocês. Lembrando que as dicas que eu trago aqui, vocês podem aplicar em qualquer outro risco que vocês tenham. Não precisa ter necessariamente esse aqui para vocês estarem aplicando. Vocês podem estar utilizando em outros riscos, tá bom? Mas muito obrigada, espero vocês no próximo vídeo. Beijos, fiquem todos com Deus. Tchau!